Olá para você que está acessando o nosso canal no YouTube, TV Gastro agora, com um especialista que vai falar para você em primeira mão sobre doença do refluxo, uma doença muito comum que a maioria de nós vamos desenvolvendo no decorrer do tempo, seja por hábitos alimentares, seja pelo ritmo de vida cada dia mais acelerado. Hoje no nosso estúdio está o Dr. Nilson Zurtek, que é gastroenterologista da Gastroclínica Cascavel, e arrumou um tempinho para vir falar para a gente um pouquinho a respeito da doença do refluxo. Tudo bom, Dr. Nilson? Boa tarde, tudo bem, Soraya? É um prazer estar aqui nesse canal onde a gente pode falar com as pessoas e muitas vezes até contribuir, com o esclarecimento da pessoa saber sobre o que está acontecendo com ela, E a gente tem essa função que eu acho que é muito importante. Que bom, seja bem-vindo. Doença do refluxo. Antigamente parecia que era uma coisa só de bebês. Explica pra gente um pouquinho o que é essa doença. Bem, a doença do refluxo significa que sobe um líquido, que está no estômago, e esse líquido ele sobe com um conteúdo que é um conteúdo diferente do que o esôfago, que é esse canal que liga a boca até o estômago. Então esse líquido ele sobe com um conteúdo diferente do que esse esôfago está acostumado a trabalhar, porque é um líquido que já estava lá no estômago, muitas vezes está na primeira porção do intestino. Certo. E aí esse líquido ele tem uma característica diferente de pH, de acidez ou até mesmo assim de conteúdo, que acaba provocando lesão. Então por isso que é refluxo, ou seja, vai contra o fluxo. O fluxo seria boca, esôfago, estômago. Certo. E o refluxo significa que está subindo algo do estômago que estaria fazendo lá. o caminho inverso. Caminho inverso, exatamente. Perfeito. E quais são os riscos que um refluxo pode trazer para a saúde da pessoa? Olha, a doença do refluxo hoje é uma doença assim muito assim frequente, E ela vai desde sintomas até mais leves, como uma própria azia, ou um mal-estar, e até sintomas mais graves, como pneumonia, sinusite crônica, que são doenças assim que acabam até por causar uma limitação no paciente. Mas assim, a doença do refluxo, por ela ser bastante frequente na população, as pessoas procuram, porque é uma coisa que incomoda, Soraya? A pessoa tem azia, está incomodando, está tendo uma digestão difícil. Sim. E as pessoas hoje, a gente sabe, a alimentação, a comida é um prazer. E muitas vezes esse prazer é bom, mas depois se torna uma coisa ruim. E as pessoas querem quebrar esse ciclo, querem ficar com a parte boa da alimentação e não com a parte ruim. E aí é aí que entra o estudo da doença do refluxo. Então, vai desde sintomas mais leves até doenças já instaladas que podem causar sintomas mais graves. E tem um perfil, ou dentro do número de incidências, tem um perfil que se identifica mais, que tem mais facilidade para apresentar esses sintomas, uma faixa etária que seja mais comum? Bom, como a gente estava até conversando no início, as crianças apresentam a doença do refluxo, na grande maioria das vezes, por imaturidade ainda das válvulas do esôfago e desse esôfago, uma certa imaturidade. E isso provoca o refluxo, e essas crianças têm sintomas e muitas vezes até sintomas que são bastante importantes em termos de qualidade de vida da criança. E também, na população em geral, a gente sabe que não existe uma idade de prevalência maior. O que a gente sabe é o seguinte, é que as pessoas que estão acima do peso, elas têm uma probabilidade maior de ter a doença do refluxo. Certo. Uma probabilidade maior. Isso não é uma condição sine qua non. Por exemplo, a pessoa está acima do peso, ela vai ter refluxo. Não. Mas as pessoas que estão acima do peso têm uma probabilidade um pouco maior do que as pessoas que estão dentro do seu peso adequado. Então, é uma doença que atinge várias faixas etárias, não tem uma assim que é mais predominante. É uma doença que não tem predominância de sexo também, atinge tanto homens como mulheres. E assim, por ela ter essa característica assim, de atingir essa população variada, é que ela é muito frequente. Então a gente vai encontrar doença na criança, vai encontrar doença no jovem, vai encontrar doença no adulto, vai encontrar doença na pessoa de uma certa idade. Então é uma doença que ela atinge todas as idades. Então, para te dizer assim, não tem uma idade que é
digamos que é a central da doença. Né? Certo. Tem cura, doutor? Tem. A gente sabe o seguinte, a doença do refluxo, a principal fator de cura não está até assim, o que a gente utiliza de medicação, tratamento cirúrgico, né, esses tratamentos que a gente utiliza são fatores coadjuvantes, mas o fator central é a mudança no paciente, né? Entendeu? O paciente, ele é um protagonista muito importante nessa doença do refluxo, é um agente muito importante. Porque ele, querendo melhorar, ele tem que mudar a sua qualidade de vida. E não adianta a gente querer tratar a doença do refluxo sem mudar a qualidade de vida. Não adianta. Por exemplo, vou citar uma coisa bem simples, né? Vamos começar com a criança. A criança, por exemplo, que ingere uma mamadeira com um volume muito grande, ou seja, as mães, geralmente os pais pensam assim, puxa, eu vou alimentar bem meu filho. A vontade do pai, a ideia do pai ou da mãe é boa, né, de alimentar a criança. Só que esse volume muitas vezes é acima da capacidade que o estômago tem de trabalhar com aquele líquido. Certo. E aí alimenta a criança, muitas vezes essa criança ela não consegue armazenar adequadamente esse volume no estômago, e aí o que faz? Deita a criança, porque normalmente ela vai ficar com sono, né? Que é um reflexo isso. Vai ter sono, aí coloca a criança para dormir. No que ela coloca a criança para dormir, vai refluir. Então eu estou começando lá da criança. Depois o adulto. O adulto, por exemplo, ele também, de repente ele tem uma refeição na qual ele tem mais tempo para realizar, geralmente é a noturna, né? É aquela refeição que ele cumpriu toda a agenda dele do dia, e chega, bom, agora eu vou comer, né? E essa refeição noturna, como ele passou o dia inteiro comendo coisas mais leves, tal, ele exagera um pouquinho no volume, ou exagera até em alguma qualidade, um pouquinho mais de gordura, ou toma uma bebida alcoólica, ou seja, ele sobrecarrega essa refeição da noite. E a gente sabe fisiologicamente que o nosso organismo à noite, ele está um outro metabolismo. Né? Existem alguns hormônios que, por isso que a gente tem sono e tal, né? Existem alguns hormônios que já estão em decadência e aí faz que aconteça o quê? Esse metabolismo dele vai ser diferente. Vai estar mais lento. Vai estar mais lento, apesar de ser a hora que ele se sente melhor para comer, que ele está mais em paz, o telefone não vai tocar, ou ele já cumpriu a sua agenda diária, então aquele momento que ele tem de mais tempo, né? E onde ele pode se dedicar mais ao prazer da comida. Aí ele come um volume maior e deita. Né? Ele muitas vezes, o que acontece? A pessoa já chega cansada, com fome, ela come, né? Sente aquele soninho e vai deitar. Só que quando quando faz isso, o que acontece? A bolsa gástrica, que armazena em torno de 2 litros a 2,5 litros, ela está lotada. E essa posição do deitar pressiona muito uma válvula que tem no final do esôfago, que se chama esfíncter esofágico inferior, que é uma válvulazinha muscular, e essa válvula não aguenta a pressão e provoca o refluxo. Eu estou falando isso, estou falando de qualidade de vida, né? A pessoa, para melhorar da maioria das doenças, eu creio, né? Hoje a gente sabe, isso é um fato, tem que mudar a qualidade de vida. Ou seja, se você está vivendo daquela maneira e você está doente, é porque a forma como você está vivendo está ligado diretamente à sua doença. Então, se você mudar a sua qualidade de vida, ou seja, se você ingerir menos alimento à noite, se você diminuir o peso, né, uma série de coisas, né, que o ser humano, que a pessoa envolvida na doença tem que fazer para sair daquela situação. Não basta só um remédio. Hoje a gente sabe, por exemplo, que os remédios que a gente utiliza, eles não agem no refluxo em si, eles agem na consistência e na qualidade desse refluxo. Ou seja, se é um refluxo ácido, eu dou um remédio para diminuir essa acidez, mas o refluxo continua existindo. Então eu não tiro o refluxo, eu tiro, digamos assim, a agressividade desse refluxo, mas ele continua ocorrendo, né? Então, para isso não ocorrer, eu tenho que mudar a qualidade de vida, eu tenho que diminuir a minha refeição noturna, eu tenho que fracionar minhas refeições. Certo. Né? Tem uma série de mudanças comportamentais que vão influenciar nessa questão. Exatamente. E falando nisso também, não querendo te cortar, né, mas falando nisso também, por exemplo, os pacientes acima do peso, né? Os pacientes acima do peso, além de ter uma ingesta maior à noite, eles ainda têm esse volume abdominal que faz um peso maior sobre o abdômen, uma sobrecarga, mais refluxo ainda.
Então, por isso que a gente diz, no paciente que está acima do peso, a tendência do refluxo é maior. Primeiro, porque os hábitos dele já foram modificados e eles continuam causando doença e vão se perpetuar. Então, nós temos que agir nesse ciclo vicioso. E não é fácil convencer as pessoas, né? Parece lugar comum falar da mudança comportamental, da questão de diminuir a ingesta de alimentos nesse período, da prática de atividade física, né, doutor Nilson? Aqui no TV Gastro a gente está falando isso de uma forma recorrente. Mas é difícil mudar, né? A pessoa geralmente toma essa decisão quando ela leva um susto. E você, como médico, deve ter essa experiência diária, né? É verdade. E até na nossa própria vida, né? Eu falo para mim, né? A gente, quando fala em mudar algum hábito, a gente já sabe, tem um estudo sobre isso, você tem que fazer 17 dias seguidos aquela mudança para aquilo ser incorporado à sua rotina. 17 dias. Não é assim, você não muda do hábito de um dia para o outro, nem de uma semana para outra. Você leva 17 dias, né, para incorporar aquele novo hábito, para né, fazer parte da tua rotina. Olha só, é um número mágico então. Então, em torno disso, né? A gente não vai, fiz 17, não, em torno de 17 dias. Se você fizer mais, melhor. Aí aquilo passa a fazer parte do seu hábito, né? E mudar hábito é a coisa mais difícil que tem. A gente sabe disso. Não... Por isso que a gente vai continuar falando, né? Quem sabe a gente convence aí o pessoal que está assistindo a gente pela internet.